Alô, meu povo, bem-vindos a mais um Endcast, o podcast dos estudos, onde eu ajudo você a compreender a matéria de jeitinho muito mais simples e muito mais fácil. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Wendy, eu sou estudante de pedagogia e tudo que eu aprendo eu ensino para vocês de um jeito um pouco louco, sim, mas é mais fácil, a galera tá gostando e se você gostar também, não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar, se inscrever e compartilha pros seus amigos, porque eu sei que tem grupos aí de faculdade, a galera tá com o cabelo em pé e vamos ajudar todo mundo, né? Tá todo mundo no mesmo barco querendo o quê? O sonhado diploma. É isso aí, gente. Espero que eu consiga ajudar vocês. Eu tenho alguns recadinhos antes pra dar. Primeiro recado. Estou fazendo uma série de vídeos falando sobre a história da educação. Se você não assistiu os vídeos anteriores, aqui na descrição tá o link. Vai lá assistir e depois você vem para este vídeo. O segundo recado é... Eu gravo os vídeos usando o meu e-book de roteiro. O meu e-book, tudo que eu falar no vídeo vai estar no meu e-book. Ele é completo, ele é lindo, ele é perfeito, tem imagens, todas as imagens que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Gente, o meu tá arriscado, né, pra eu, mas aqui, ó, é perfeito. Se você quiser adquirir o e-book, tá aqui, ó, na descrição. Também tá o e-book pra vocês por lá, tá bom? Você consegue adquirir o e-book. Os primeiros recados são esses e bora começar, porque hoje vamos falar sobre a Antiguidade Clássica, principalmente Grécia. Gente, tem muita história, é muita coisa, senta o bumbum aí, presta atenção que o bagulho vai rolar solta. Então vamos começar a falar sobre a Antiguidade Clássica Grécia. E quando a gente fala de antiguidade, a gente tem que entender que tudo que a gente vai falar na antiguidade acontece na Europa, principalmente na Grécia e na Roma. Estão entendendo isso? Então hoje a gente vai falar sobre Grécia. E onde fica a Grécia, né? Antigamente a Grécia não tinha um local, um ponto fixo. Ah, aqui é Grécia. Não tem isso. A Grécia são várias ilhas espalhadas assim. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Tudo isso daí é Grécia, tá? É um conjunto de cidades independentes que tem o quê? A mesma língua, os mesmos costumes, até porque eles nem sabiam que eles eram gregos, tá? Eles não sabiam nem que existia Grécia, a palavra Grécia, grego, oi, que é isso? Não sabiam. E aí, mas eles percebiam que tinha algumas coisas parecidas, a língua, o costume, né? Algumas leis eram iguais. E ele está, volta aqui a imagem, está localizada ali, ó. Tudo isso daí é dividida pelos mares Egeu ao leste e Jônico ao oeste. Beleza, criança? Bora que hoje tá cheio, conteúdo, muito conteúdo. Vamos lá. A história da Grécia Antiga, ela é muito grande, acabei de falar isso, e ela é dividida em 5 grandes períodos. Vamos lá. Primeiro período é o período pré-homérico, ele acontece do século 20 ao século 12 a.C. Segundo período é o período homérico, que é do século 12 ao século 8 a.C. Período arcaico, do século 8 ao século 6 a.C. Período clássico, do século 5 ao século 4 a.C. E o período helenístico, do século 4 ao século 1 a.C. Então vamos começar falando sobre o primeiro período, o período pré-homérico. Ele é o que é a formação de tudo e ficou muito conhecido por conta da ilha de Creta. Aonde que fica essa ilha de Creta, meu Deus? Aqui está a ilha de Creta, é uma ilha bem grande. E quem vive lá? Os cretenses. Para vocês terem uma ideia, trouxe aqui uma imagem de como que é a ilha de Creta. Atrás é um monte de montanha e na frente, ao redor, dos lados, em tudo, tem o mar. As terras do cretense não eram terras boas, terras férteis, não era não, tá? Eles conseguiam cultivar, plantar, mas era pouco. Eles cultivavam cereais, oliveiras e vinhas e criavam animais. Mas o que eles tinham à disposição ali deles, gente? Mar. E aí eles aproveitaram o mar, tá? E criaram uma técnica naval invejável. Começaram a estudar o mar, começaram a entender o mar e começaram a criar navios gigantescos que ninguém sabia nem como que o cara fez aquilo. Ninguém sabia. Os cretenses sabiam. Técnicas incríveis, tá? Eram eles.
Eles começaram a fazer o comércio marítimo e aí perceberam que, ó, de cabeça não tô lembrando das coisas não, gente. O que eu tenho que vender para aquele senhor, o que eu tenho que comprar para ele, não lembrava. Então eles perceberam que eles precisavam criar uma escrita deles, que já vou falar um pouquinho sobre a escrita, tá? Mas eles tinham conhecimento de escrita, eles tinham técnicas navais, eles tinham também técnicas de agricultura, porque eles sabiam fazer agricultura, e eles tinham uma rica produção de artesanato. Os caras eram fera, tá? Os caras eram muito bons. Para vocês terem ideia, eles eram conhecidos como senhores do comércio do mar Egeu, porque o mar era praticamente dos cretenses, tá? O comércio marítimo foi a principal economia deles. Trouxe aqui uma imagem para vocês entenderem o nível que eu estou falando da coisa. Olha isso daí. Eles começaram a conhecer muitas pessoas, né? Muitos povos diferentes e acabou construindo uma grandiosa civilização. Para acrescentar ainda mais a sua economia, além do comércio marítimo, eles tinham uma diversa produção artesanal, né? Produtos artesanais, eles utilizavam cobre, bronze, ouro e prata e fabricando objetos de cerâmica. Trouxe aqui para vocês uma imagem da escrita, calma aí, deixa eu achar aqui para vocês, da escrita minoica, que era utilizado pelos povos cretenses. Ainda não foi totalmente decifrada, mas a gente consegue perceber que ela é bem semelhante aos hieróglifos do Egito. E que tem aí, né, uma pequena figura, mas com vários símbolos. Uma coisa muito louca, né, que a gente não entende, mas eles entendiam na época. Eles também tinham uma religião que se baseava principalmente na cultura da deusa mãe. Para eles, a deusa mãe era que governava o universo e representava a mulher, a fecundidade, tá? Isso era muito importante para eles. A gente conseguiu entender assim rapidamente que os cretenses, eles dominavam o mar, eles dominavam a arte, né? O negócio, eles eram bons nisso, mas tinha uma coisa que eles não eram bons. Eles não sabiam guerrear, gente. Sabe por quê? Porque chegou por volta do século 14 a.C., veio o quê? Os micênicos. Os micênicos derrotaram, assim, dominaram. Eu falei errado, né? Os micênicos, eles dominaram Creta na maior facilidade. Ai, meu Deus do céu. E aí, os micênicos entraram, invadiram Creta, dominaram Creta e criou uma nova cultura. A cultura cretomicênica, que foi a junção dos povos de Creta com os povos micênicos e cretomicênico. E aí, além disso, chegou mais povos, chegaram os jônios, os aqueus, os hélios, e aí todo mundo até que concordou com as ordens dos micênicos, até porque agora a região mais não é de Creta, é dos micênicos. Só que nem tudo são flores, que muita coisa vai acontecer, né? Isso aqui é só o começo. Chegou por volta do século 12 a.C., os dórios. Meus amigos, os dórios, eles eram povos guerreiros. O que os cretenses, os micênicos eram pouquinho? Eles, misericórdia. Eles dominaram Creta, assim, sabe? Bem na guerra, destruindo tudo, matando todo mundo. E os micênicos ficaram... E aí, o que o povo começou a fazer? Começou a fugir. O que é isso? Os dórios estão vindo aqui igual louco, gente, vamos fugir. E quando todo mundo começou a fugir, ocorreu a primeira diáspora grega. Só que assim, todo mundo começou a fugir para um lado diferente, né, gente? Corre que tem louco correndo atrás de mim. Então, esses povos foram em direção às ilhas do Mar Egeu, ou também teve povos que foi para a costa da Ásia Menor, que hoje é chamada Turquia. Então, os dórios, eles dominaram Creta e acabou, assim, a primeira fase da história da Grécia.
Então vamos para o segundo período dessa grande história, o período homérico. Aqui os dórios então estavam dominando Creta. Tinha alguns cretenses, aqueles povos doidos que continuaram por lá mesmo e tiveram que aceitar as regras dos dórios, né, viver conforme as regras deles. Ele tinha uma organização econômica social um pouco diferente. E eles tinham os genos. O que era isso, né? Eram grupos de famílias, clãs, que tinha uma pessoa para chefiar este poder. Cada clã tinha uma pessoa. E essa pessoa é chefiada pelo homem mais velho, que é passado de pai para o filho primogênito, tá? E esses genos tinham um sistema igualitário. O que é isso? Tudo que era produzido era dividido igualmente. Só que a sociedade começou a crescer, as pessoas começaram a querer, né, querer uma vida melhor. E a real é que a galera também estava passando fome, porque vocês lembram que Creta não tinha terras tão férteis assim, sabe? Para dar para todo mundo igualmente, não dava. E aí, o pessoal passando fome, ocorreu a segunda diáspora. Lembra que é quando as pessoas começam a sair. E a galera começou a sair, formando então diversas cidadezinhas independentes, criando suas próprias leis, regras, tá? E isso a gente entende como o início da polis. A polis são estados independentes que é chamado então de cidade-estado. Essa organização em polis independentes ajudou para o crescimento populacional. Começou a crescer em toda a região, ali em todo o contorno do mar Mediterrâneo, o negócio cresceu e muito. E aí o comércio marítimo voltou, a metalúrgica e também começaram a utilizar as moedas. Uma coisa que eu acabei esquecendo de mostrar, mas eu acho muito importante mostrar para vocês, é os povos dórios, como que eles eram. Eu trouxe uma imagem para vocês verem que eles eram povos guerreiros, né, que gostavam de guerra, sangue. E agora vamos falar sobre a educação deste período homérico. E por que homérico, né? Homério era o nome dos grande poeta que tinha na época. E o poeta Homero, ele escreveu duas grandes obras que é conhecida até os dias atuais, que é a Ilíada e Odisseia. Aqui esse é o Homero, tá? Nessas obras de Ilíada e Odisseia, ele continha ensinamentos heróicos, cavaleiro, de coragem, bravura, destreza. A educação tinha, sobretudo, a função e o objetivo de fazer com que o jovem assimilasse o valor da sociedade e o espírito de superioridade, a habilidade de falar, de se expressar, a valentia de agir. Não tinha escola nesse período, não era uma educação informal, passada dos pais para os filhos na praça, e pelo motivo a educação é chamada de heróica ou cavaleiresca. Então, todos os ensinamentos deste período era oralmente. E uma coisa muito legal é que as poesias do Homero, Ilíada e Odisseia, elas eram contadas de forma de canção, de música, porque era mais fácil da criança memorizar e continuar essa tradição. E aí finalizamos este período homérico. Então agora iniciamos o terceiro grande período, que é o período arcaico. Então, para vocês entenderem, ocorreu o quê? O fim dos genos, os genos não deram certo, começaram aqui uma expansão das cidades-estados, que dominou todo ali o período, e estudos apontam que nesta época existia mais de 100 cidades-estados na Grécia Antiga. Eu trouxe aqui para vocês algumas características principais que aconteceram neste período arcaico para vocês. Vem aqui, acompanha aqui comigo. Então, surgiu o conceito de sociedade privada, na qual era comandada pelo proprietário de terra. As cidades-estados mais importantes do período arcaico foram Atenas, Esparta, Tebas e Corinto.
Ocorreu o desenvolvimento da arte cerâmica, com suas pinturas retratando os aspectos culturais da Grécia Antiga. Surgiu neste momento os Jogos Olímpicos em 776 a.C. A escultura grega teve uma grande influência da egípcia, principalmente nas primeiras décadas deste período arcaico. Na filosofia, este período ficou conhecido como pré-socrático. Foi um período de gestação da mitologia grega, com desenvolvimento de muitos mitos. Intensificação do comércio marítimo grego no Mediterrâneo. Então vimos que as cidades-estados elas cresceram muito, né, neste período arcaico, e as principais é Esparta e Atenas. Vamos falar delas agora. Primeiramente vamos falar sobre Esparta. Mas aonde que fica Esparta? Eu trouxe um mapa aqui para vocês entenderem. Esparta está aí nesse círculo amarelo. Ela fica na região da Lacônia, que fica na península do Peloponeso, no sul da Grécia. E os historiadores têm evidências, né, que existia sim presença de seres humanos desde o Neolítico, né, e nesta região. E a cidade de Esparta, ela surgiu mesmo no século X, durante o período do Homero. E os historiadores acreditam que quem fundou Esparta foram os dórios. Lembra dos dórios? Gente, óbvio, olha os dórios, vocês conseguem ver os espartanos. Olha aqui, lembra aqui, ó. Olha aqui. Praticamente os mesmos, né? Porque foi fundada pelos dórios. Então, os dórios têm muito sangue. Os espartanos têm sangue dório aí. A política e a sociedade espartana era muito rígida, baseada na ordem, na disciplina e no militarismo. Eles faziam isso porque era a forma que eles encontravam para deixar a sociedade no controle deles. A educação espartana ela é extremamente militar. Apesar de ter o esporte e ter música também na educação deles, era extremamente militar. Até os 7 anos a criança era cuidada, educada pelos pais. A partir dessa idade, o Estado oferecia uma educação pública e obrigatória. Até os 12 anos a criança ficava nas cidades, e aí conforme os anos vão passando, as atividades mais rígidas vão vindo, né? Os treinos para guerra, os esportes, as atividades físicas. Além disso, para vocês verem, o Estado era tão forte em cima deles que tinha até o sacrifício do recém-nascido. Se o bebê não nascesse robusto, forte, o bebê era morto, tá? O bebê nascesse com deficiência, era morto. Tinha que ser perfeito para ser um futuro soldado perfeito. Outro ponto muito importante sobre a educação. As mulheres. A gente tem que entender que não é que os espartanos eles aceitavam mais as mulheres, que as mulheres podiam também frequentar essas atividades físicas, né? Mas por quê? Porque eles queriam que as mulheres fossem ágeis para gerar filhos bons. Vocês estão entendendo? Com a intenção de ter futuros bebês saudáveis e bons para serem soldados em guerra. Não vou me aprofundar muito nessa cidade de Esparta, porque o tempo de vídeo já está bastante longo, mas eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês dos meninos espartanos, que era pura guerra, gente. Eles eram educados para ser meninos guerreiros, tá? Então vamos falar sobre Atenas. Atenas é uma outra grande cidade deste período arcaico, e Atenas as lendas gregas dizem que Atenas foi nomeada por conta em homenagem à deusa Atena. E Atenas ela fica aqui na Península Ática, uma região do litoral grego muito acidentada e com poucas terras férteis, tá? Apesar disso, a produção agrícola ajudou a impulsionar a economia ateniense, em especial pela produção de azeite, uva e cereais. A sua localização facilitou a translação do comércio marítimo
E os atenienses, eles exportavam principalmente o vinho e o azeite. E este período arcaico foi aonde que atingiu o maior grau de desenvolvimento em Atenas, em aspectos sociais, culturais e também da economia. A sociedade de Atenas era dividida da seguinte forma. Vem aqui comigo. Primeiro tinha os Europátridas. Eles eram os grandes proprietários rurais, eles tinham muitos privilégios, muitos direitos, eles tinham um grande poder político, porque em Atenas era um sistema democrático e que era controlado por essa camada social. Embaixo vem os demiurgos, eles eram os comerciantes da sociedade de Atenas. Os geórgios eram aqueles pequenos proprietários rurais que plantavam para o consumo e vendiam o pouco que tinha. Embaixo vem os tetas. Os tetas eram os pequenos proprietários rurais endividados, que aí eles dependiam dos Europátridas, que os Europátridas eram os credores de suas dívidas. E por fim, tem os escravos. Aqui, os escravos, eles são escravos por dívidas. Então, principalmente os comerciantes e pequenos proprietários rurais que não conseguiam pagar as suas dívidas, eles se tornavam escravos. Só que imagina, gente, havia uma grande insatisfação dos camponeses, né? Muitos deles estavam se tornando escravos por conta que estava devendo. Aí surgiu muita insatisfação, muita briga, muita revolta, até surgir a democracia. O primeiro modelo de educação em Atenas foi chamado paideia. Paideia significa a formação integral do homem. E para os atenienses é uma formação do corpo e do espírito, tendo que? Tendo aulas de ginástica e das 7 artes liberais, que são elas: a gramática, a retórica, a aritmética, geometria, música, astrologia e filosofia. Trouxe para vocês uma imagem que é uma taça com aquelas 2 asas. Não dá para ver a taça, mas a gente consegue analisar o desenho. Acho muito legal. Ó, o primeiro menino, né, ele tá sentado, a gente consegue ver ele segurando um instrumento musical, acredito eu que seja uma lira. E aí tem um rapaz na sua frente que pode ser um professor, né, um rapaz que tá ensinando, instruindo esse menino. Aí tem um outro que tá abrindo, desenrolando um papiro e com o professor também na sua frente. Então, essas imagens a gente consegue entender que é uma educação mais racional, mais reflexiva, filosófica. E um dos principais pedagogos dessa época foi Pitágoras. E aí damos o início ao próximo período, que é o período clássico. Não vou conseguir falar tudo o que aconteceu, porque aconteceu muita coisa mesmo. Mas nesse período clássico aconteceu as guerras médicas, aconteceu a guerra do Peloponeso. Eu vou dar uma pincelada de tudo que aconteceu neste período, tá? Para vocês terem uma noção. Neste período clássico surgiu a democracia direta. O que isso significa? Que antes todo o poder, quem decidia tudo, era o Europátridas, que estava lá no topo da pirâmide. Agora não, agora todos os cidadãos têm direito de tomar decisões, né? De estar ali, todo mundo reunido e decidirem o que vai fazer. Então, essa é um grande momento para Atenas. Depois de tantas guerras, tantas destruições, entrou o governo do Péricles. Eu trouxe a imagem dele aqui, mas o importante é que o Péricles, ele incentivava muito a arte, o teatro, a filosofia, a arquitetura, a escultura, e ele mandou construir até o Parthenon, que fica ali na Acrópole de Atenas. Eu trouxe imagens, estou tentando achar. Aqui, este que está na esquerda é o Péricles e na direita é o Parthenon, que ficava na Acrópole, sendo o principal símbolo arquitetônico da cidade. Este período ficou conhecido como o século do Péricles e foi marcado por um maior desenvolvimento da civilização grega.
Então, veio um reino chamado Macedônia. Eles perceberam que a Grécia não estava nos seus melhores momentos. Ela estava passando por momentos de enfraquecimento e dominou toda a região. Neste período, todos que eram cidadãos, eles tinham direito de expressar, de dar as suas opiniões, mas eles tinham que ter este talento, porque precisava falar em público, precisava convencer as pessoas. E aí, as pessoas precisavam ser preparadas, né? Vamos pensar, para dar uma palestra, para fazer uma apresentação, você não precisa treinar? Exatamente isso. E aí, eu trouxe até um textinho que fala aqui, ó. Eles buscavam a formação do cidadão pleno, capaz de unir virtude, beleza, força, intelectualidade, capacidade de persuasão e comprometimento social. E aí, para quem? Quem iria ajudar essas pessoas a ter todo este talento de convencer os cidadãos? Vieram os sofistas. Os sofistas, eles ensinavam essa técnica de persuasão. Então, para aquilo que a sociedade estava buscando na época, vamos lá. Então, para aquilo que a sociedade estava buscando na época, os sofistas eram ótimos. Os sofistas eram os primeiros pedagogos pagos. E olha que eles cobravam caro, tá? Pelas suas aulas. Eles ensinavam a retórica, a arte de falar em público, da arte da persuasão e das técnicas para convencer as pessoas. Os sofistas, eles não eram filósofos, mas se a pessoa estava precisando, ele chegava a ensinar a retórica, a política, a gramática, a história, a física, a matemática, né? Tá pagando, né? Vamos ensinar. Era mais ou menos isso. Então, para os sofistas, ele não estava nem se importando se ele estava falando a verdade ou não. O importante é convencer. Eu trouxe uma imagem dos sofistas. Aqui, ó, ele é um sofista em ação. Tá falando, tá argumentando, tentando fazer com que as pessoas acreditem e aceitem tudo que ele fala, né? Só que existia quem nessa época? Os filósofos, principalmente Sócrates. Sócrates, ele não concordava com nada nos sofistas. Sócrates achava absurdo cobrar para ensinar. Então, Sócrates não concordava com a educação fosse uma profissão remunerada. Não concordava com isso. Sócrates falava que a educação não deveria ser de caráter prático e nem de proveito pessoal, mas deveria ser do tipo espiritual e moral. Os sofistas, nós vimos que eles usavam os seus diálogos em seus ensinamentos para impor ideias para os seus fins egoístas. Já Sócrates usava o diálogo para conduzir a ideia, conduzir a verdade. Os sofistas não se preocupavam com as ideias morais. Já Sócrates, a moral, a virtude e a ética deveria ser o cerne da educação e da vida. Neste período surgiu os filósofos e os principais filósofos foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Neste período, a educação é pelas artes liberais clássicas. Quando falamos de liberais, significa livre, e isso quer dizer com que as pessoas eram livres para escolher a instrução que elas queriam, sempre tendo base a um mestre, né, com quem elas poderia ajudar eles. Bom, as artes liberais, elas eram divididas em trivium e quadrivium. O trivium tinha a lógica, a gramática e a retórica. Essa trivium, ela consistia no âmbito da linguagem desenvolvida pelos homens. Então, vinha desde o raciocínio lógico, dialético, até o método gramatical. Entonação, contato com os poemas épicos, as fábulas. E o quadrivium é a aritmética, a astronomia, a música e a geometria.
Ela continha esses estudos disponibilizando aos estudantes ferramentas para entender a organização do mundo natural e a simbólica dos números. E aí damos pelo fim, né, o final, que é o último período, o período helenístico, que é a decadência do mundo grego antigo e pela expansão territorial do Império Macedônico, no qual fortaleceu as conquistas militares e acabou, né, disseminou os traços da cultura grega. Quem entrou no comando neste período foi o Filipe II, que depois dele veio o Alexandre o Grande, que era o filho, né, do Filipe II. Aí Alexandre o Grande que dominou foi tudo. Eu trouxe aqui um mapa para vocês terem uma noção, né? O Alexandre, junto com, primeiro foi o pai, né, o Filipe II, que conquistou bastante terras, mas depois Alexandre veio e ele expandiu os domínios macedônicos até a Ásia Menor, chegando até a Índia. Então, esse vasto domínio de territórios controlados pelo Alexandre foi responsável pelo chamado mundo helenístico. Por quê, né? Por que é o mundo helenístico? Por que esse nome? Porque foi juntando tantos povos, tantas culturas diferentes, que aí virou a cultura helenística. Por fim, vamos falar sobre a educação nessa fase helenística. Uma coisa legal que eu acho para falar para vocês é que o Alexandre, ele era bastante guerreiro, né? Ele ia para as guerras, ele participava de tudo e ele foi educado por Aristóteles. Então, Atenas para ele, né, toda a educação ateniense era muito importante para Alexandre. E aí, no período de governo dele, a educação particular existia, a educação pública se expandiu e passou a ser uma obrigação do município e das cidades. Apenas a educação militar que continuou a ser a cargo do Estado. A educação ficou muito parecida com a anterior, mas agora a paideia começa a ser chamada de enciclopédia, através do método de memorização. A leitura e a escrita e o cálculo ganham maior destaque. E a disciplina era bastante rígida, tinha também até os castigos físicos. Uma coisa muito legal que aconteceu neste período foi a Biblioteca de Alexandria. Ela foi fundada no século III a.C., na cidade de Alexandria, que fazia parte do Império Macedônico. Nesta biblioteca tinha um instituto de pesquisa, 10 laboratórios, zoológico, jardim botânico, observatório astronômico e locais para descanso. Por isso, muitos estudiosos, eles consideram que a Biblioteca de Alexandria foi a primeira universidade que existiu. A Biblioteca de Alexandria, ela foi destruída, né, sofreu um grande incêndio no século 48 a.C., quando o imperador Júlio César mandou atacar a cidade. Essa daí é uma imagem que a gente acha, né, que era assim, não tem, é uma ilustração. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa big, mega, grande aula. E uma dica que eu quero dar para vocês é a Unimar. É a faculdade que eu faço e ela é maravilhosa. A Unimar já está há 65 anos se dedicando ao mercado, formando vários profissionais. É a terceira melhor universidade privada do estado de São Paulo. Tem provas online para quem faz EAD. Para falar com o tutor é muito fácil, a plataforma é acessível para todos e simples manuseio. Pagamento sem dor de cabeça, você pode usar o meu código UEND01. Aqui na descrição tem o link para falar diretamente com o Danilo e ele vai tirar todas as suas dúvidas. Vá para uma faculdade que você goste e que te dê apoio e que te ajude. Não fique sofrendo sozinho não, beleza? Um beijo e até o próximo. Tchau!